Agora que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que cria um marco legal do combate ao crime organizado ultraviolento, destinado a enfrentar facções criminosas com aumento de penas, maior tempo na cadeia, criação de banco de dados sobre facções, previsão de regras para a perda de bens de organizações e até a criação de um novo tipo de crime no Código Penal, Miguel. O projeto foi aprovado por 370 votos contra 110. A proposta original apresentada pelo governo foi alterada pelo relator, deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo. Sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo, 10 horas e 32 minutos, com o advogado Leandro Vasques. Doutor Leandro Vasques, muito bom dia, seja bem-vindo ao PAN News. Bom dia, Miguel, bom dia, Luciano e a legião de ouvintes da Jovem Pan News. Um privilégio participar. Doutor Leandro, vamos começar aqui. Qual a opinião do senhor, né, sobre esse projeto que passou pela Câmara? Bem, Miguel e Luciano e ouvintes, primeiro é preciso pontuar que, infelizmente, no Brasil, né, sempre que há um estardalhaço midiático, um fato inusitado, um fato que paralisa, né, a atenção da nação, lamentavelmente, o Congresso Nacional, às vezes, a toque de caixa, queima-roupa, busca votar uma legislação como se a publicação no Diário Oficial dessa nova lei tivesse a magia, o dom mágico de transformar a realidade. Né? Assim foi lá na década de 90, após o sequestro do empresário Abílio Diniz, a extorsão mediante sequestro, votaram a lei dos crimes hediondos, depois esqueceram de incluir na lei dos crimes hediondos o homicídio qualificado, e aí foi só quando aconteceu o assassinato da Daniela Pérez, filha da novelista Glória Pérez, é que o Congresso incluiu o homicídio qualificado como um crime hediondo. Na década de 90 foi uma década pródiga no embrutecimento da legislação penal brasileira. Né? Surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei dos crimes ambientais, a lei dos crimes tributários, crimes financeiros, etc. E, atualmente, obviamente, que é necessário uma remodelação, uma atualização da legislação brasileira com relação ao combate às facções criminosas. Eu sou absolutamente favorável. Mas desde que haja uma discussão mais serena, mais cirúrgica. Por exemplo, estão votando esse projeto de lei, que é bem o sexto relatório apresentado pelo deputado Guilherme Derrite, que estava atuando como secretário de Segurança Pública no Estado de São Paulo, né, e foi pensado e caiu de paraquedas no parlamento para ser o relator de um projeto de lei, um projeto que nasce de uma sugestão do governo do Poder Executivo, mas depois ele sofre algumas alterações, já está na sexta versão, e houve essa votação ontem de 370 votos a 110. Bem, eu entendo que esse projeto não foi devidamente discutido. A Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação dos Procuradores, que são representantes do Ministério Público, a Associação dos Delegados de Polícia Federal Civil, a OAB, o Conselho Federal, eu acho que não houve um debate qualificado para se aprofundar devidamente para a aprovação ou não dessa lei. Eu acredito até que o Senado Federal vai fazer esse filtro, até porque existiram mudanças importantes, né? Como aqui eu pondero, algumas são realmente necessárias, mas não é simplesmente transformar a lei de uma forma mais rigorosa que isso vai resolver o problema. Então, no projeto, a ideia é nomenclaturar como facções ultraviolentas, né, cuja pena seria de 20 a 40 anos. Eles também criam novos tipos penais, novos delitos, como o novo cangaço, o aspecto do domínio territorial, que realmente tem acontecido de forma recorrente, né, com a atuação, inclusive, com o uso de explosivos, armas pesadas, drones, né, e também há um agravante com relação aos crimes ligados ao garimpo, né, também. Um dado importante no projeto que foi aprovado na Câmara é o maior rigorismo, uma severidade na forma de cumprimento de penas. Né? Dependendo do caso, dependendo se o indivíduo é reincidente, se ele, ou não, dependendo do tipo do delito, ele pode ficar até 70%, 80%, 85% do cumprimento da pena em regime fechado. Também há previsão para que os líderes, né, as lideranças incontestáveis dessas facções, cumpram a pena, né, perante presídios federais, unidades prisionais federais. Também houve um avanço, na minha leitura, há um avanço, sim, com relação ao confisco de bens. Né? Pode haver já o bloqueio imediato das contas, né, e criptoativos, inclusive, dessas facções.
alienação, ou seja, a venda antecipada, né, ainda na fase até mesmo de investigação, de bens, propriedades, imóveis, veículos, etc., ligados a determinadas facções. Agora, existem pontos polêmicos. Por exemplo, há a previsão do monitoramento audiovisual dos parlatórios. Isso quer dizer o quê? O indivíduo que está preso, que recebe a visita de um familiar, ou também a visita profissional de um advogado, a depender do caso, o Poder Judiciário pode autorizar o monitoramento daquele diálogo, inclusive com relação ao advogado, né? Desde que haja uma fundada suspeita de que aquele determinado advogado estaria em conluio com, por exemplo, a facção criminosa. Lamentavelmente, aí o justo vai pagar pelo pecador, né? Por quê? Porque, embora essa expressão fundada suspeita seja uma expressão muito subjetiva, infelizmente, os bons profissionais, os advogados sérios, né, éticos, decentes, vão acabar sendo medidos pela mesma régua dos maus profissionais que, infelizmente, optam e se desviam do caminho. Então, existem pontos polêmicos no projeto que merecem um debate mais acurado, mais responsável no Senado Federal, mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que há, sim, uma necessidade de atualização da legislação. Realmente, a violência urbana assumiu contornos de uma verdadeira hemorragia social, não só nas capitais, mas em algumas cidades do interior. E eu acredito até que o problema brasileiro não é apenas de uma atualização na legislação, é uma questão de gestão mesmo, né? Para que se tenha uma ideia, o efetivo da Polícia Federal é de 13, 14 mil homens, quando o ideal, e a Polícia Federal é a polícia das fronteiras, não é? Dos aeroportos, dos portos, que é onde ingressam as armas, as drogas, e o efetivo ideal era para ser o triplo disso, o triplo, né? As polícias civis dos estados, as polícias militares também não possuem ainda o efetivo adequado, embora no estado do Ceará isso tenha tido um avanço considerável, mas eu acredito que faltou na legislação, nesse projeto de lei, a possibilidade de um aproveitamento, quem sabe, das Forças Armadas, não só apenas em questão de GLO, né, de lei e ordem, garantia da lei e da ordem, mas eu acredito que nós temos mais de 200 mil homens, né, nas Forças Armadas, ou mais de 350 mil homens nas Forças Armadas, mais de 200 mil no Exército, 67 na Aeronáutica, 77 na Marinha. Eu acho e eu penso que... Eu sei que os integrantes das Forças Armadas são treinados para a guerrilha, para a guerra, né? Mas, às vezes, eu acredito que há um subaproveitamento desses homens quando nós nos deparamos com cenários como o narco-estado em que está se transformando o Estado brasileiro. Agora, doutor Leandro, Pois não. O texto estava aqui tentando destrinchar alguns outros trechos. Tem um ponto, por exemplo, que determina que os condenados por crimes ligados a facções cumpram de 70% a 85% da pena em regime fechado, sem progressão para o semiaberto. Essa medida é constitucional, doutor Leandro? Veja, é uma questão polêmica, né? Na verdade, aquilo que se chama de progressão de regime é a metamorfose de regime, é a transformação e a evolução do indivíduo que cumpre uma parte da pena no regime fechado, confinado, depois ele evolui para o regime semiaberto, depois para o regime aberto. Como se o indivíduo fosse, aos poucos, de maneira compassada, sendo devolvido à sociedade, na esperança de que ele tenha sido ressocializado dentro do sistema prisional, que é uma utopia, pelo menos nessa quadra do tempo. Olha, eu acredito que vai haver uma discussão, sim, sobre essa constitucionalidade ou não, né? Embora haja uma vedação, sim, constitucional, para que alguém cumpra a pena de forma integralmente no regime fechado. Você transformar um maior rigorismo para isso, talvez haja uma tolerância, uma compreensão do Poder Judiciário quando for provocado para discutir essa questão da constitucionalidade, que seria, no caso, obviamente, o Supremo Tribunal Federal. Eu sou absolutamente favorável que todo tipo de desvio de conduta seja apurado. Agora, o projeto de lei, ele trata dessa situação, né, do monitoramento de diálogos, de conversas, né? Ele diz exatamente assim, na perspectiva de alterar a lei de execução penal, no artigo 41A. Diz assim, o monitoramento, é vedado o monitoramento da comunicação entre advogado e cliente, exceto no caso de fundadas suspeitas de conluio criminoso nos crimes previstos, né? Onde terá que ser o juiz competente iria comunicar a decisão ao Conselho da OAB.
Bem, é mais uma expressão em que muitos ficam reféns dessa interpretação. O que é uma fundada suspeita? Né? Qual é a silhueta, qual é a moldura que fará com que um delegado, um Ministério Público, enxergue que aquele advogado, determinado advogado, tem uma fundada suspeita de estar em conluio com um líder criminoso? É uma expressão muito subjetiva, muito vaga, muito genérica. Por isso que eu digo que não é razoável que o justo pague pelo pecador. Né? Existem profissionais sérios, né, de conduta ilibada, retilínea, né, que vão acabar tendo suas conversas autorizadas que sejam gravadas e porque estarão sendo medidos pela mesma régua dos maus profissionais. Infelizmente, assim como em toda e qualquer profissão, né, na própria polícia, na imprensa, na advocacia, na medicina, existem os bons e os maus profissionais. Então, não é razoável que o justo pague pelo pecador. Então, acredito que esse detalhe do projeto precisaria ser enfrentado pela OAB com rigor, né, para buscar uma redação mais adequada. Também não sou favorável que se tutele, que se proteja de maneira indiscriminada todos os advogados. Não. Aquele advogado que faz uma opção, que faz uma escolha, né, de caminhar, né, na zona cinzenta, obviamente que ele terá que pagar pela sua opção. A vida é feita de escolhas. Primeiro você faz as suas escolhas, depois as suas escolhas passam em você. Então, é preciso apenas encontrar uma redação mais adequada, mais precisa, mais cirúrgica, para evitar que injustiças sejam praticadas contra bons profissionais. Doutor Leandro, também caiu do texto a equiparação de organizações criminosas aos crimes previstos na lei antiterrorismo. Essa exclusão foi acertada na sua visão, doutor Leandro Vasquez? Bem, Luciano, essa questão é bem polêmica, né? O projeto de lei, muito bem intencionado, do deputado cearense, deputado Danilo Forte, buscava enquadrar a atuação de facções criminosas dentro da lei antiterrorista, que é uma lei de 2016. É um assunto realmente sensível e polêmico. Eu acredito que merecia um debate mais qualificado, um debate mais aprofundado. Eu, particularmente, não tenho um juízo de valor preciso acerca disso. Eu penso que deveria haver um debate mais amplo para se equiparar ou não as facções criminosas a grupos terroristas. Eu acredito que, em algumas situações, talvez essa equiparação pudesse, sim, ser considerada, né? Em alguns episódios em que facções atuam de maneira mais brutal, né? Com ações realmente terroristas, enfim. Mas é um assunto polêmico porque há um entendimento de que o terrorismo ele é movido por questões ideológicas, né? Por questões até religiosas, dependendo da situação, e a questão das facções criminosas, elas são movidas pelo intuito do lucro, da lucratividade. Então, acredito que, nesse primeiro momento, talvez tenha sido prudente não se promover essa equiparação. O que não se deve ser desconsiderado de todo em determinadas ações, facções criminosas podem atuar, eventualmente, como grupos terroristas. Eu acredito que poderia criar um tipo penal, né, fora da lei de terrorismo que agasalhasse essa hipótese. Mas o que eu queria ponderar é que, infelizmente, né, nós tivemos aquele episódio do Rio de Janeiro recentemente, aquela carnificina, e isso, mais uma vez, embalou o Congresso a acelerar uma votação de um projeto de lei, que, na minha leitura, essa atuação ela mais revela um populismo, né, uma tentativa de dar uma satisfação à sociedade, como aconteceu em outros cenários, em outros episódios, e se acaba votando uma lei de chofre, uma lei a queima-roupa, uma lei mal discutida. Eu tenho certeza que os mais de 500 deputados não tiveram tempo de ler, né, com profundidade esse projeto de lei. Eu tenho uma certeza absoluta. Né? E aí a votação é feita por orientação, né, oposição, governo e etc. Não houve um debate com a sociedade, não houve um debate com os segmentos profissionais, com a OAB, com a Associação dos Magistrados, com a Associação do Ministério Público, com a Associação dos Delegados, dos policiais. Eu acredito que esse debate deveria ter havido de maneira mais acurada. A pressa é inimiga, a pressa é muito inimiga. Né? Então, um projeto de lei que nasce, né, de uma proposta do ministro Lewandowski, do governo do Poder Executivo, depois aparece a proposta do deputado Guilherme Derrite, que estava sendo secretário de Segurança Pública em São Paulo, e é catapultado para voltar ao parlamento para relatar já o projeto. O projeto do deputado Danilo Forte também foi condensado em parte, depois descondensado.
Enfim, eu acho que faltou e está faltando um debate que eu tenho a esperança que o Senado Federal irá promover, até porque agora o projeto segue para a Câmara Alta, para uma discussão que eu espero que seja mais qualificada, mais prudente e mais responsável. Doutor Leandro Vasques, primeiro, muito obrigado pela gentileza de tirar um pouco do seu tempo aí para conversar com os ouvintes aqui da Rádio Jovem Pan News. Esperamos contar com a sua participação em outros momentos, até porque esse assunto ainda vai muito. Muito obrigado, doutor Leandro. Pois não, meu caro Luciano e Miguel Anderson, um privilégio participar. Estou aqui sempre sentinela e à disposição. Obrigado. Muito obrigado, doutor Leandro Vasques.